Continuando o nosso módulo 5, agora a parte 4. Construtor padrão. Na aula passada, no vídeo passado, nós vimos o método construtor, que é aquele que tem o mesmo nome da classe e é chamado automaticamente quando a gente instancia um objeto daquela classe. Beleza. O Java, ele possui um método construtor padrão, que ele é chamado sempre que a gente instancia um objeto desta classe. É implícito, tá? Ele funciona automaticamente. Então, sempre que a gente instanciar um método, sempre que a gente instanciar um objeto de uma classe, o Java já chama o método construtor implicitamente lá. Detalhe, esse método construtor padrão não recebe parâmetros. E outro detalhe, esse método construtor padrão, ele só é chamado se você, desenvolvedor, não chamou nenhum método construtor lá no seu código. Tá feita que você chama o método construtor você mesmo, pronto, o método construtor padrão do Java não é chamado, é o seu que vai ser, é o seu que vai funcionar lá na sua classe. Agora, nós vamos falar sobre sobrecarga de métodos. A sobrecarga de métodos, ela representa um dos pilares da orientação a objeto, que é o polimorfismo. Como assim? O método, ele vai ter o mesmo nome, só que a assinatura dele é diferente. Então, o polimorfismo é mais ou menos isso. Você tem um método com o mesmo nome, só que o comportamento dele vai ser diferente, ok? Ele vai se comportar de modo diferente lá. Então, como é que o polimorfismo se apresenta em um método? Em vários métodos, né? Os métodos vão ter o mesmo nome, só que com assinaturas diferentes. Que assinaturas são essas? Os parâmetros. Os parâmetros que vão ser passados vão ser diferentes entre eles, mas o nome dos métodos serão iguais. Nós vamos ver o exemplo agora que vai ficar mais claro. Vamos lá. Bom, vamos ao nosso exemplo de polimorfismo usando sobrecarga de métodos. Cria para mim uma classe chamada matemática. Tá aqui, ó. Uma classe matemática. Cria essa classe e digita esse código aqui que eu vou explicar. É o seguinte. Aqui na linha 2 a nossa classe pública, normal. Na linha 3 nós criamos um método normal também que vai retornar a soma deles. Olha só, um método público do tipo int, ou seja, ele vai receber valores inteiros, né, com o nome somar e 2 valores de parâmetro. Então, lembrando que quando eu for usar esse método na classe principal, obrigatoriamente eu vou ter que passar 2 valores como parâmetro, 2 valores inteiros. E aí ele vai fazer a soma aqui e retorna para a gente a soma desses 2 inteiros. Beleza. Aí agora acontece o polimorfismo, ó. Acontece a sobrecarga de métodos, onde o método vai ter o mesmo nome, ó, aqui na linha 7, o método somar, só que com assinatura diferente. Ele vai ser do tipo double agora e vai receber 2 doubles como parâmetro. Então, quando eu chamar esse método somar, se eu indicar como parâmetro 2 inteiros, o Java já vai saber que é esse somar aqui que eu estou trabalhando, ó. Se eu indicar como parâmetro 2 double, o Java já vai saber que é esse método aqui que eu estou trabalhando. É assim que ele vai fazer a diferenciação entre os 2 métodos com o mesmo nome, através da sua assinatura, ok? E aqui na linha 8, normal também, ele retorna a soma dos 2 valores passados como parâmetros. Na linha 11, mesma coisa, ó. Temos um método somar do tipo int. Percebe que agora, ó, somar tipo int. Aqui em cima, somar tipo int. Professor, isso vai dar bronca. Não vai não. Por quê? Porque a assinatura dele, ó, os parâmetros, a quantidade deles é diferente. Então, se eu chamar esse método e passar 3 valores como parâmetro, o Java já vai saber qual é o método que eu estou me
referindo, ok? Se eu passar só 2 valores inteiros como parâmetro, ele vai chamar esse método aqui. Se eu passar 3, ele vai chamar esse método aqui. Tranquilo, né? E aí vai somar aqui os 3 valores passados como parâmetro. Vamos fazer agora a nossa classe principal e ver no que vai dar aqui essa bagunça. Vamos lá. Cria para mim agora essa classe aqui, ó, chamada classe matemática principal. Tá aqui ela. Cria essa classe e vamos lá. Linha 2, a nossa classe pública, normal. Linha 3, o nosso método min, normal também. Linha 4, instanciamos a classe matemática e atribuímos a variável m para a gente usar os métodos da classe matemática, que é essa nossa aqui, né, que a gente estava trabalhando. Bom, aí agora percebe aqui, ó, na linha 6, método somar com 2 inteiros. Com a variável m, eu acesso o método somar. Aí eu passo 2 valores inteiros, ó. Quando eu passo 2 valores inteiros, o Java já sabe que eu estou me referindo a esse método aqui, ó. Certo? Voltando aqui. Na linha 7, método somar com 2 double. Com a variável m, eu acesso o método somar, que é o mesmo nome, só que a assinatura é diferente. Agora são 2 double. Aqui, ó, 2 double. Nesse momento, voltando aqui, o Java já sabe que não é esse método aqui que eu estou usando, e sim esse daqui, ó. Por quê? Porque eu passei 2 double. E por fim, na linha 8, método somar com 3 inteiros. Com a variável m, eu acesso o método somar e passo 3 inteiros como parâmetro. Nesse momento, o Java, volta aqui, o Java sabe que eu não estou usando esse método aqui, e sim este daqui. Por que ele sabe disso? Por causa do número de parâmetros, por causa da sua assinatura. Ok? Executando, vamos executar aqui, F11. Dando F11, ele vai exibir aqui pra gente, ó, tá aqui, ó, a soma deles, que é o primeiro, a soma dos doubles e a soma dos 3 inteiros. Perfeito? Acho que ficou claro, né? Então, a sobrecarga de métodos, ela é um exemplo de polimorfismo, ou seja, os métodos vão ter o mesmo nome, porém com assinaturas diferentes. Se eu colocar os métodos com o mesmo nome e com a mesma assinatura, não vai funcionar. O Java não vai aceitar porque não pode repetir nome. Beleza? Então, vamos em frente aí para o próximo assunto. Bom, já falamos sobre sobrecarga de métodos. Agora nós vamos falar sobre sobrecarga de métodos construtores. Nós já falamos sobre métodos construtores, lembrando que é aquele método que tem o mesmo nome da classe. Vamos usar para esse exemplo a nossa classe retângulo, que a gente usou lá no exemplo de métodos construtores. Abre para mim lá a classe retângulo e faz essa alteração aqui, ó. Acrescenta essas linhas no código para a gente usar, tá bom? Digita lá que eu vou explicar a sobrecarga de métodos construtores, onde os métodos construtores vão ter o mesmo nome, só diferenciando também pela sua assinatura, ou seja, os parâmetros. Vamos lá. Então, aqui na linha 2, a nossa classe pública, na linha 3, duas variáveis, altura e largura, do tipo double, e encapsuladas com o modificador private, já vimos isso também várias vezes. Na linha 5, o nosso método construtor, que é o que tem o mesmo nome da classe, passando 2 parâmetros como passando 2 valores como parâmetros, altura e largura do tipo double. Aí, com a referência this, nós acessamos essa variável altura aqui, e ela vai receber altura. Que altura é essa daqui? Tá aqui, ó. É a variável local, a variável do método. Ok? Com a referência desse, nós acessamos a variável largura. Que variável largura é essa aqui? Tá aqui ela, ó. Essa largura aqui, que vai receber largura. Que largura é essa daqui? Variável local, variável
de método. Já vimos algo parecido aí em outros códigos, tá bom? Continuando. Agora ocorre a sobrecarga do método construtor. Eu criei aqui na linha 10 um método retângulo de novo. O mesmo nome, ó, retângulo, retângulo, retângulo. Sendo que esse retângulo aqui da linha 10 não recebe nenhum parâmetro. Então aqui já ocorre o nosso polimorfismo, a nossa sobrecarga. Onde aqui dentro dele eu já vou atribuir valores, a altura e a largura, lembrando que eu estou acessando com o this, ou seja, é essa altura aqui, ó, essa altura e essa largura, tá? Voltando aqui, então nesse método construtor aqui, que não recebe parâmetros, eu já vou atribuir o valor 4 para a altura e a largura. Aqui na linha 15, nós vamos ter um método calcula a área do tipo double, que vai retornar para a gente a altura vezes a largura. Lembrando que o double ele vai retornar um valor, então ele não é um void, ele é um return, ok? Vamos para a nossa classe principal. Abre para mim a classe aplicação calcula a área que a gente já fez lá no assunto métodos construtores. Explicando aqui a nossa classe principal, agora nós vamos chamar os métodos construtores sobrecarregados lá na classe retângulo. Pessoal, orientação objeto total, tá? Método construtor, sobrecarga, polimorfismo, orientação objeto total. Vamos lá. Na linha 3, a nossa classe pública. Na linha 4, o nosso método min. Na linha 5, agora que começa, pessoal, nós instanciamos a classe retângulo, atribuímos a variável R1, sendo que a classe retângulo ela tem um método construtor, ou seja, vai ser necessário passar os parâmetros fornecidos para ele, que no caso são dois doubles. Então tá aqui, ó, ele passou dois doubles. Vou voltar lá na classe retângulo. Tá aqui, ó, os dois doubles que ele passou lá, ó. Certo? Se eu não passar os valores, ele vai chamar esse aqui, ó. Bom, voltando lá. Então, eu estou chamando o método construtor retângulo, que é o mesmo nome da classe, passando dois doubles. Nesse momento, o Java já sabe qual é o método que eu estou chamando, volta aqui, que é esse primeiro aqui. Porque ele sabe por causa dos parâmetros, por causa da sua assinatura. Aí aqui na linha 6, aqui na linha 6, eu vou exibir, né, o resultado. Tá aqui, ó. Com a variável R1, eu vou acessar o método calcula área, que está lá embaixo na variável, na classe retângulo. Tá aqui ele. Tá bom? E na linha 8, nós fazemos a mesma coisa. Instanciamos o objeto da classe retângulo, atribuímos a variável R2. Sendo que agora, ó, eu não passei nenhum parâmetro. Se eu não passei nenhum parâmetro, o Java já sabe a quem eu estou me referindo, que é esse cara aqui, que é o método construtor sem parâmetro, ok? Volta lá. E aqui com o nosso system.out.println famosíssimo, nós usamos a variável R2, tá aqui ela, para acessar o método calcula área. Vamos executar e vendo que vai dar aqui esta bagunça, F11. E pronto, ele calcula aqui a área. No primeiro caso, que é esse cara aqui, ele está calculando com os parâmetros que eu passei, ó, com os valores dos parâmetros que eu passei. No segundo caso, é um valor amarrado já, não é um valor gravado, que eu atribuí lá, que é o 4, né? Voltando aqui só para a gente ver, tá aqui, ó, altura e largura 4, 4 vezes 4, 16, tá bom? Então é isso, pessoal, sobrecarga de métodos construtores. Método construtor é aquele que tem o mesmo nome da classe e também pode ser sobrecarregado. Ele também pode usar de polimorfismo, contanto que a sua assinatura seja diferente, ou seja, os parâmetros, ok? Beleza? Vamos em frente aí para o próximo assunto. Bom, agora nós vamos aprender a trabalhar com datas. Assim como a gente usou
algumas classes do método match a uns módulos anteriores aí para cálculo matemático, nós vamos aprender agora algumas classes e métodos para trabalhar com datas. Vamos lá. Primeiro, cria para mim essa classe aqui, ó, trabalhando datas. Pode ser outro nome, tá? Mas algo que tem a ver, né, com datas. Enfim, trabalhando datas. E aqui digita o código que eu vou explicar. Na linha 3, nós vamos importar a classe DateFormat do pacote java.txt. Na linha 4, nós vamos importar a classe SimpleDateFormat do pacote java.txt. E na linha 5, nós vamos importar a classe Date do pacote java.util. Nós vamos usar aí alguns métodos dessas classes, desses pacotes. Vamos lá. Na linha 7, a nossa classe pública normal. Na linha 8, nosso método min normal também. Na linha 10, eu instanciei um objeto da classe Date. Está aqui a classe Date, certo? E atribuí esse objeto à variável data. Tudo bem. Nada de novidade até aqui, somente mesmo o pacote novo aí, Date, que a gente está usando. Desculpa, a classe Date do pacote java.util. Na linha 11, nós vamos exibir essa data. Tá aqui, ó. Só que ela vem sem formatação. Executando o código, você tem isso daqui, ó. Dá um F11 lá para executar e você vai ter essa data aqui, ó. Bem grande, ruim, né? Bom, mas já temos a data do sistema. Esse é o primeiro passo. Continuando. Na linha 13, agora que já temos uma data sem formatação, vamos formatá-la. Agora a gente vai formatar essa data que a gente tem aqui, ó. Essa que a gente teve sem a formatação, tá? Como é que a gente faz isso? Nós vamos agora utilizar o método getDateInstance. Esse método ele é usado para representar uma data e uma hora com a localidade padrão, ou seja, brasileiro, né? Em referência ao reloginho do sistema operacional, tá? Ele usa como referência o reloginho do sistema operacional, no meu caso aqui, o Windows. Quem faz isso? O método getDateInstance da classe DateFormat. Tá aqui ela, ó, do pacote java.util.txt, ok? Então aqui, ó, eu acesso esse método que vai me dar a data com o padrão local e vou atribuir a variável df, que é data formatada aqui, mas pode botar qualquer nome. Essa variável é do tipo DateFormat. Agora, está aqui o DateFormat. Beleza. Agora, na linha 15, nós criamos uma string, que eu dei o nome de formatada, mas também pode ser qualquer nome. Variável formatada do tipo string. Essa variável ela vai receber o que? Pessoal, através da variável df, eu vou acessar o método format da classe DateFormat, tá? Esse método format ele vai receber data como parâmetro. Que data é essa daqui? Aquela data que a gente fez sem formatação, ó. Essa data aqui. Então essa data vai ser fornecida como parâmetro no método format, ok? E agora a gente vai exibir a data formatada, ó. Na linha 16, system.out.println com formatação abreviada. Aí tá aqui, ó, formatada, que é a minha variável aqui, ó. Certo? Quando eu executo, eu tenho isso daqui agora, ó. Tá aqui a minha data bonitinha aí formatada, tá? Vai ser a data do sistema lá, do seu sistema operacional. Ok. Se fosse para parar aqui, já estaria legal, mas eu posso definir a minha própria formatação. Como é que eu faço isso? Bom, para exibir a data no formato desejado, que eu vou definir, eu desenvolvedor vou definir, eu vou usar a classe SimpleDateFormat, tá aqui do pacote java.txt, ok? Eu vou instanciar um objeto
dessa classe e vou atribuir a variável SDF, que eu botei aqui de Simple Date Format, mas de novo a variável você bota o nome que você quiser. Por exemplo, data formatada, por exemplo. Minha data formatada, sei lá. Bom, variável SDF, e eu instanciei o objeto da classe Simple Date Format, passando como parâmetro o formato da data que eu quero, que nesse caso aqui tem que ser em inglês, e o mês tem que ser em caixa alta, tá, pessoal? O mês tem que ser em caixa alta, MM, que no caso aqui vai ser o ano, mês e dia. E eu botei esses tracinhos aqui que eu quis botar, mas eu podia botar barra, barra, ponto, ponto, exclamação, exclamação, traço, traço, o que eu quisesse, tá bom? Então eu botei aqui, eu estou definindo o formato da data que eu quero exibir. Agora eu vou criar uma string. Meu formato, eu botei o nome aqui, né, do tipo string. E eu uso a variável SDF para acessar de novo, ó, o método format, que vai receber como parâmetro data. Quem é data? Está aqui em cima, que a gente fez agora há pouco. E agora eu vou exibir aqui na linha 21 normalmente, como a gente já fez várias vezes. Executando, tá aqui, ó. Eu vou ter a data no formato que eu vou inventar aqui, eu vou definir, ok? Espero que tenhamos entendido. Nos vemos no próximo vídeo.